Sejam muito bem-vindos ao painel Armas, Procedimentos e Audiência de Custódia, Impactos na Segurança Pública. Ele será moderado pelo colunista da Gazeta do Povo e comentarista da Jovem Pan, Roberto Mota, a quem convidamos para que suba aqui ao palco. Com a palestra Impactos do Armamento Civil na Segurança Pública, convidamos o promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, Luciano Lara. E será comandado pelo moderador Roberto Mota. Roberto, é com você, por favor. Bom dia a todos. Eu, há poucos minutos, falava com colegas de São Paulo, da Jovem Pan, dizendo para eles da surpresa que eu encontrei aqui em Brasília, porque eu vim para um evento de segurança organizado por um partido político. E eu esperava um evento político, eu esperava a repetição daqueles velhos chavões, é preciso melhorar as escolas, é preciso educação de qualidade, vamos ressocializar. E o que eu encontrei aqui foi algumas das maiores cabeças de segurança pública desse país, sem medo de dizer o que tem que ser dito. E a mensagem é muito clara. Segurança pública é o assunto mais importante, combate ao crime é o assunto mais importante hoje e passou da hora de ser encarado de uma forma séria. Ontem a gente viu aqui apresentações excepcionais. Derrite falava da sua apresentação para o pessoal da Jovem Pan, contei de alguns pontos que você levantou aqui, e da quase unanimidade de todo mundo que falou ontem, de que as duas primeiras coisas que têm que ser mudadas ou extintas são a audiência de custódia e progressão de regime. E eu nunca participei de um evento como esse, com tanta coerência intelectual e moral, porque eu sempre digo isso quando eu falo sobre crime. Se a gente não tem convicção de que o criminoso é o culpado do crime e que ele tem que ser punido, se a gente não tem essas duas convicções, a discussão sobre segurança pública não vai chegar a lugar nenhum. E hoje, no painel, a gente vai tratar de dois assuntos importantes. Um, sobre o qual eu falei ontem, no programa Pingos nos Is. É um assunto com o qual o brasileiro tem uma tremenda dificuldade, porque nós somos educados desde pequeno para achar que armas são uma coisa ruim. O brasileiro não olha para a arma e vê aquilo como um instrumento de proteção da sua vida e da sua liberdade, ao contrário do americano, que faz isso desde 1766. Então, o desafio é grande aqui para o doutor Lara, que eu convido para ser o primeiro a falar. Muito bom dia a todos. Mota, muito obrigado da saudação. Eu gostaria de agradecer à pessoa do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, pelo evento. Como o Mota disse, é difícil acreditar, pelo que vimos até hoje, que estejamos, nesse momento, enfrentando o tema segurança pública de maneira apartidária, e politizarmos esse tema é de fundamental importância, e parabenizo também, na pessoa do presidente da Fundação Francisco Dornelles, o deputado Covatti. Muito obrigado pelo convite, estendo a saudação ao secretário Derrite. Derrite, obrigado pela indicação do meu nome, sei que teve influência do Sansone nisso, mas conta comigo sempre. É um prazer falar sobre o tema segurança pública, em especial falar a respeito do tema armas, que me é muito caro. Se puderem, eu tive uma pequena dificuldade com o slide, vai funcionar. Armamento civil e segurança pública, eu queria fazer uma análise técnica e, como o Mota disse,
tema arma de fogo e munições no Brasil, ele é muito tratado com preconceito e com ignorância. E aqui já explico os dois conceitos técnicos. Preconceito por ideias pré-concebidas. Entende-se arma de fogo, e sempre se vincula a arma de fogo como sendo instrumento de crime, como instrumento do criminoso, e não se vê como um objeto, como outro qualquer. Um pouquinho aí da nossa biografia. Eu estou tendo a oportunidade de falar antes do meu irmão, o doutor João da Cunha Neto, delegado, e não tenho nenhum problema em fazê-lo antes dele, porque eu me considero o mais policial dos promotores do Brasil. Não à toa sou chamado de promotira, né? Pela classe, eu sou chamado de promotira como estigma e como pejorativo, mas eu tenho isso como elogio, né? Só tenho problema sério porque é meu irmão de armas, tenho a honra de ter prefaciado um dos livros do Dr. João da Cunha Neto, mas hoje estou feliz por tê-lo convencido a estar com a gente na Editora Grifos, e vai estar com o livro, que é meu livro de cabeceira, né, Balística para Profissionais de Direito, que indico, inclusive, né? E estou hoje tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente, não só o Mota, que é uma das pessoas que eu paro hoje para ouvir, né? Você e o Alexandre Garcia são as pessoas que me fazem companhia todos os dias, e agradeço pelo brilhantismo e pela clareza das ideias, né? E hoje tive o prazer também de conhecer o Dr. Dani Salles, que é meu colega promotor e pessoa que eu admiro demais, e do qual sou fã. Eu sou pós-graduado em balística, sou professor de pós-graduação em balística também, né? Promotira que sou formado em operações especiais, entradas táticas aqui na DOE do Distrito Federal, e sou atirador policial designado formado. Tenho 2 livros, o Papa Alfa e o LDA, lançados, né? E a gente fecha a trilogia de armas, lançando agora na Shot Fair esse ano o Posse, a Propriedade de Arma de Fogo do Brasil. Vamos falar sobre todos os temas nos nossos livros. Eu sou promotor de justiça há 21 anos, fui do GAECO de 2009 a 2011, né? Porto armas desde 2001, tenho mais de 480 plenários, sou promotor do Tribunal do Júri. E nos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, curiosamente, nesses 21 anos de carreira, eu nunca fiz um júri que tenha sido realizado um homicídio praticado com arma legal. Arma legal sendo aquela registrada em nome da pessoa que matou. Podia ser coincidência, Lara, você gosta de armas, você é interessado no assunto, só para você, lá no Mato Grosso do Sul, um estado que faz fronteira com Paraguai e Bolívia, né? Um estado que faz divisa com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, só contigo nenhuma arma legal foi utilizada. Mato Grosso do Sul está há 13 anos com processos digitais. Eu fiz uma pesquisa, o pessoal do TI desenvolveu um robô lá para a gente. Eu pesquisei os últimos 8 anos de homicídios em Mato Grosso do Sul. Nenhum no estado de Mato Grosso do Sul foi praticado com uma arma legal. Tá? Ampliei a pesquisa, essa pesquisa foi escolhida pelo CNJ e o Prêmio Novari, para todos os estados da federação. A gente está tendo um probleminha lá, Dani, por questão de utilização dos softwares, né? Mas, conversando com juízes e promotores com muito mais tempo de carreira que eu, eles não se recordam também de terem feito um julgamento de um crime de homicídio com arma legal, o que já desmistifica, né, que a arma do cidadão é utilizada em crimes, pelo menos nos crimes de homicídio, não o é. Né? Aqui estão os nossos contatos. Se eu não colocar com QR Code, a minha esposa fica muito brava, porque diz que o pessoal já não anota mais. Eu sou da antiga, já com 47 anos, né? Tenho esse costume. Aqui as nossas formaturas em operações especiais, a gente tem que colocar até em homenagem aos irmãos. Eu sou o único promotor que dá aula no COESP, lá no Mato Grosso do Sul. Antes de vir para cá, estava fechando agora aula magna no CAT, com muito orgulho, né? E sou instrutor de saque velado e primeira intervenção para o pessoal da Força Tática, eu que gosto, e sou instrutor de armamento e tiro. Eu estive aqui no Ministério da Justiça, convidado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático, sou atirador desportivo, para falar sobre o esporte na comissão que estava sendo feita ali, o grupo de trabalho que tratou da regulamentação da lei de armas. E ali eu tive a oportunidade de ser convidado, o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, atuava, e os conselheiros me ligaram na associação nossa lá no Mato Grosso do Sul, chama o rapaz lá, o Narigudo, para participar com a gente, porque ele sabe bastante legislação, ele vai nos acompanhar. Acompanhei as últimas reuniões, e lá no grupo de trabalho a gente enfrentou muito do que o Mota falou, a
falta de conhecimento técnico a respeito do tema, que é muito técnico. É muito técnico. E eu trago, consegui deixar ali meio fora, já com spoiler, porque eu sei que meu tempo urge, eu vou tratar 5 tópicos com os senhores para desmistificar a questão do armamento civil e a segurança pública, e o faço na seguinte maneira. Primeiro, que o Estatuto de Desarmamento não foi idealizado para desarmar bandido, isso foi declarado pelo ministro da Justiça da época. Tá? O segundo tema que eu vou tratar é o maior número de armas legais e números de crimes. Não há nenhum estudo no mundo que correlacione a venda de armas legais com aumento de criminalidade. Armas legais são para defesa pessoal e emprego nas atividades, e elas não afetam a segurança pública. Aqui nós temos muitos guerreiros aí da segurança pública. Esse é um grande preconceito e um grande sofisma que nós temos que enfrentar. Armas do cidadão não abastecem o crime organizado. Esse governo iniciou fazendo o tal do PF-RECAD, que foi, sem trocadilho infame, um tiro no pé, né, que mostrou efetivamente que as armas do cidadão de bem não estão desviadas e estão todas com esse cidadão de bem. E, por fim, que a arma de fogo é um instrumento como outro qualquer, aí tentando desmistificar o que o Mota falou, o preconceito com relação ao instrumento. Então, o Estatuto de Desarmamento, em 2003, né, a segunda legislação mais restritiva de armas que nós tivemos, ele foi realizado no apagar das luzes do mensalão, né, foi votado em dezembro, final de dezembro de 2003, e ele vem trazer, efetivamente, no dia 22 de dezembro, né, um foco em se retirar a arma do civil. Já não tem, em todos os seus artigos, não tem a palavra desarmamento, e não à toa ele é chamado de Estatuto de Desarmamento. Né? E ele propunha uma consulta popular, e eu não consegui em nenhum outro país do mundo notícia de que uma consulta popular, da forma com que foi feita no Brasil, tenha sido realizada, para 2005, né, se queríamos a venda de armas no Brasil ou não. Nenhum presidente da República alcançou nominalmente a votação que o não à proibição, a comercialização de armas no Brasil, a não proibição de venda de armas no Brasil, alcançou 64 milhões de votos. Ninguém conseguiu essa votação até hoje. E aqui, aproveitando, já que é um evento político, estamos falando para partido e partidos políticos, nós temos uma dívida, o Congresso Nacional tem uma dívida com a população. Em 2005, a população brasileira consultada disse que é contra a proibição de venda de armas no Brasil. Massivamente, 64% dos votantes à época disseram que querem a comercialização de armas no Brasil. Nenhum deles ali disse que queria comprar armas, mas eles não querem que seja proibida a venda de armas no Brasil. Ouso dizer e sustento nos meus livros, qualquer legislação, qualquer ato normativo que seja proibitivo, restritivo ou que traga qualquer empecilho à comercialização e utilização de armas no Brasil, ofende a soberania popular, ofende a vontade popular e ofende o que foi dito pela população em 2005. E, desde então, nós temos essa dívida pública com a população. O Legislativo ainda nos deve a alteração e revogação da lei de armas, que veio para desarmar o cidadão de bem. Não é o Lara que está dizendo, não. O ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, à época, disse... Tem som aí? Do homicídio... Vamos lá, você volta. Deixa eu ver, eu consigo voltar? Volta a falinha dele. Aí... O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Ele pretende tirar essa arma do homicídio acidental. Homicídio acidental, o homicídio que ocorreria em casa se eu tivesse uma arma e se eu não tivesse conhecimento para tratar disso. Né? Nunca foi sobre bandido, como deixar claro, então, o ministro. Né? Não ler o Estatuto de Desarmamento sob essa ótica, sob a mens legis de desarmar o cidadão de bem, gera confusão e frustração. Quando se tenta o acesso à arma de fogo, o maior acesso à arma de fogo, ou a possibilidade do cidadão de bem se armar sob a égide do Estatuto de Desarmamento, não faz sentido, realmente não faz. Né? O homicídio acidental a gente tira de que maneira? A gente evita de que maneira? Com educação, com treinamento, com orientação, mais treinamento, sob supervisão, com mais prática e treinamento. E tudo isso ocorre em estandes e clubes de tiro. E o que busca o governo atual?
fechar clubes de tiro. Clube de tiro que é o local onde o esporte e a atividade de tiro pode ser realizada. A Constituição Federal estabelece que é dever do Estado fomentar o esporte. Como é que se fomenta o esporte? Fechando o local em que o esporte de tiro ou atividade de tiro pode ser realizada, né? Então, é inconstitucional, além de ir contra a vontade soberana, qualquer intenção de fechamento de clubes. Que se o diga, transformação de clubes de tiro em clubes de leitura. Aqui estou eu ensinando uma senhora de 70 anos a manusear um fuzil R-15 lá na Virgínia, lá nos Estados Unidos, com a instrução de 15 minutos, ela estava fazendo disparos a 25 metros perfeitamente. Mãe de um amigo que lá estava, está ali ela atirando, ali aprendeu a atirar de pistola, aprendeu a atirar com 15 minutos, dentro de um clube de tiro, num stand de tiro com instrução. Olha lá. Não saiu pistoleira, não saiu atiradora, né? Mas saiu sabendo o que fazer com o equipamento que o filho tinha adquirido. O que nós vemos, efetivamente, é um estímulo ao atual governo, né, de fechamento aos clubes de tiro, receita para o caos e para a ilegalidade. O pessoal vai atirar em algum lugar que não seja o clube de tiro, com os clubes fechados, e é tudo que a gente não quer, né? Clubes de tiro e entidades de tiro que são altamente fiscalizadas, numa das mais burocráticas atividades desempenhadas no país, né, e um dos únicos esportes fiscalizados pelo Exército no mundo. Tá? Poucos são os países do mundo que têm um esporte fiscalizado pelas Forças Armadas, né? O importante é notar que os discursos nem sempre condiz com as intenções de quem está fazendo o discurso. E aqui trago que boas intenções acabam se transformando. Canadá, o então, hoje, primeiro-ministro já saindo, ainda bem, né, para o bem dos canadenses, né, ele dizia, em 2010, que a cultura canadense, por ser um Estado onde a caça é estimulada, onde o uso de armas é 20% apenas do território hospedável e é utilizável pelo homem, né, que as armas eram culturais lá no Canadá. 2010, ele dizendo, nós nunca vamos tirar as armas porque estão na cultura do canadense. 2010, Justin Trudeau tinha esse discurso. Em 2023, ele veio dizer que, como primeiro-ministro, estava proibido a venda, transferência e comercialização de armas de mão lá no Canadá. Em menos de 15 anos, ele mudou completamente o discurso e aquilo que era cultural passou a ser proibido no Canadá. E isso acontece muito rapidamente, né? E aqui eu faço um parênteses. Está sendo discutido aqui na casa o PL 4149, que é cheio de boa intenção. Inclusive, foi reavivado, ele é de 2004, ele foi reavivado, Derrite, exatamente porque ataques a delegacias foram realizados no Rio de Janeiro. E aí buscou-se, com o PL 4149, aumentar a pena de ataques à delegacia. E por crimes praticados com armas de uso proibido. Nenhuma arma de uso proibido foi utilizada. Na verdade, armas automáticas são de uso restrito, exclusivo das Forças Armadas, mas são de uso restrito. E a classificação proibida ali, que não ia alcançar nada, já foi alterada para armas de uso restrito e proibido. Hoje se altera da noite para o dia o que é arma de uso restrito. E o aumento de penas ali faz com que todo mundo que comprou de 2019 a 2022 uma pistola no calibre 9x19 mm, que antes permitido, agora é restrito, amanhã passe a ter penas elevadíssimas. A boa intenção em se querer combater o crime e aumentar a pena do Estatuto de Desarmamento não pode ser lida sem se entender qual que é a razão do Estatuto de Desarmamento. Tirar a arma do cidadão de bem. Qualquer aumento de pena que seja proposto na casa, por melhor intenção que seja, vai afetar somente o cidadão de bem. Por favor, nem pautem o 4149. Decisões do Supremo. O Supremo vem se posicionando e passou 16 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade proposta com relação aos decretos no governo anterior. E nesses julgamentos e nesse afã de tratar o tema armas de fogo e munições, inclusive sendo colocado ali coisas que não sabem de armas, nem se olhar o cano de frente para onde sai o disparo, trazido em decisão do Supremo Tribunal Federal, nós acabamos caindo para cima. Tá? Nas ADIs 61, 9, 61, 39, 64, 66, em setembro de 2022, na véspera da eleição, quando se quis trabalhar e questionar ali a utilização, movimentação, aquisição de munição, nós acabamos caindo para cima, como eu brinco, né? Ao tentar se limitar o acesso à arma de fogo e a aquisição de munições,
O que o Supremo fez, e aqui a gente faz tudo diferente na terra da jabuticaba, ao invés de interpretarmos a lei de armas de acordo com a Constituição, deu-se leitura constitucional à lei de armas, trouxe-se a lei de armas para a Constituição e se garantiu com uma ADI, acredite, Dani, que transitou em julgado em 2023, no seguinte sentido: o mínimo necessário para a defesa do cidadão com relação ao acesso de munições deve ser garantido. Eu que sempre sustentei que o artigo 5º, Dani, ao trazer o direito à vida, o direito à integridade física e à propriedade, trazia ali incutido, sim, o acesso às armas, e sempre sustentei que o acesso às armas estava na Constituição, e continuo dizendo que está, porque não se garante o direito à vida, o direito à integridade física e à propriedade, se eu não der os meios necessários para a defesa desse direito, e a arma é o meio equiparador de força por excelência, e é a condição de, sim, defender-se a vida, a integridade física e a sua propriedade. Agora nós temos exegese constitucional, interpretação constitucional dada à lei de armas, dizendo que não só a legítima defesa armada é garantida, como o mínimo necessário para se fazer essa defesa também está previsto na Constituição. Meu irmão, doutor João da Cunha Neto, quanto que é o mínimo necessário para a gente fazer a defesa do cidadão? Para quem mitiga, trabalha e defende a tese do Double Tap, pode ser um blister de 2 munições. Eu não quero dar ideia para a fabricante nacional, nem falar que é para vender 2 munições. Não se disse quanto que é o mínimo necessário, mas constitucionalmente agora está garantido por decisão unânime transitada em julgado do Supremo, que nem emenda constitucional pode alterar. Caímos para cima, como eu costumo dizer. A segunda falácia com relação ao armamento é maior número de armas legais gera maior número de crimes violentos. Isso é verídico. E nós vivemos, entre 2019 e 2022, empiricamente comprovado que houve um aumento significativo no venda de armas no Brasil e uma diminuição sensível, não só nos números de homicídio, mas também nos números de crimes violentos praticados com armas de fogo, roubos, latrocínios e outros. Por quê? A venda de armas diminuiu a criminalidade? Não, mas demonstrou que era falacioso o argumento que a venda de armas traria aumento nesse número de crimes. Além disso, uma maior possibilidade de porte de arma, ainda que tenha sido desvirtuado o porte de trânsito, mas garantiu que muitas pessoas estivessem obtendo a possibilidade de trazer a pronto uso o seu equipamento, fez com que o efeito auréola fosse vivido diretamente no Brasil durante esses 4 anos. O só risco de o marginal trombar com uma pessoa armada faz com que ele tenha medo. E, ao evitar trombar com uma pessoa armada, a gente gera um efeito dissuasório, que é o efeito auréola. Uma pessoa armada diminui a possibilidade do cara arriscar. Eu tenho muitos interrogatórios realizados na minha carreira, e quando eu encontro um ganso, um peba, como eu gosto de dizer tecnicamente no francês perfeito, que tem a língua mais solta, eu pergunto para ele: por que você roubou essa senhora? Por que você tentou matar esse cidadão e você não trombou um cara que nem eu? Eu falo: porque você parece que está armado. Porque para você parece que vai querer reagir. Né? Eles fazem o custo-benefício, não só na teoria econômica do crime, que o Henrique gosta sempre de lembrar, né? Mas eles fazem o custo-benefício. Por que vão atacar aquela pessoa que parece mais indefesa? Exatamente porque ela parece indefesa. E curioso que a imprensa veio trabalhar, eu já estou com o meu tempo terminando aqui, mas eu já combinei com o meu irmão delegado, ele já me deu 5 minutos dele, o Dani com certeza vai me passar 5 minutos dele, porque filósofo que fala muito mais conciso, e eu vou conseguir terminar minha apresentação, que o Sansone falou que era impossível. Nunes está aí, vai garantir minha retaguarda aqui se precisar, agora eu estou bonito. A imprensa trouxe logo em seguida que houve, nos 5 anos, uma diminuição do número de homicídios. E o mesmo repórter, vendo o que ele tinha cometido, a agrura do que ele sustentou em março de 2023, logo em seguida, em julho de 2023, veio justificar o porquê que os homicídios tinham diminuído. Não é porque havia maior circulação de armas, não é por causa do efeito auréola, não é por efeito dissuasório do cidadão de bem estar armado. É porque as organizações criminosas estavam se profissionalizando. Acreditem, a imprensa brasileira tem a pachorra de sustentar que o crime estava ficando menos violento. Os guerreiros que estão na rua aí, na ponta da lança, sabem que ele ficou bem menos violento, né? Estão enfrentando muito mais tranquilamente, inclusive enfrentando a polícia,
com decisões dizendo que enfrentar a polícia é não só resistência, como não é tentativa de homicídio, como se decidiu semana passada, infelizmente. Né? Nós vivemos um sistema legal esquizofrênico. Nós temos 2 órgãos públicos cuidando do mesmo tema, armas de fogo no Brasil. Nós temos o sistema SINARME, né, criado pela Lei 9437 de 1997 e replicado em 2003 na Lei 10.826, estabelecendo o Sistema Nacional de Armas, mas nós temos o Exército cuidando das armas restritas, né, das armas dos CACs e o seu sistema de gerenciamento militar de armas. 2 órgãos cuidando do mesmo assunto. Nós temos em torno de 1,5 milhão de armas, né, que tínhamos em setembro de 2023, no SINARME, né, para em torno de 750 mil pessoas, e no SIGMA, hoje, esse dado é atual, 1.400.000 CRs, pessoas físicas, mais 6 mil pessoas jurídicas, algumas suspensas em razão do que aconteceu desde 2023 com o decreto 11.366, que suspendeu as atividades por 6 meses, né, com em torno de 3.160.000 armas. Nós estamos tratando, então, de 4,5 milhões de armas para 220 milhões de habitantes. 64% da população em 2005 dizendo que era favorável à venda de armas. Uma conta burra, hoje nós teremos em torno de 136 milhões de pessoas favoráveis às armas. Não, Lara, não são 136 milhões de votantes. Tudo bem, 64% da população. Nós temos, entre SIGMA e SINARME, que não se falam, não se cruzam, e eu ouso dizer que as mesmas pessoas que têm armas no SINARME têm no SIGMA, tá? Mas se considerássemos pessoas distintas, 2 milhões de pessoas armadas no Brasil, 1% da população. Os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes e 400 milhões estimadas de armas, já que não são registradas. Kamala Harris, concorrendo à presidência da República, pagou hoje, sabemos, 20 milhões de dólares para ser entrevistada pela Oprah Winfrey. E naquela entrevista com a Oprah, ela, democrata, bancada pela Cultura Woke e Open Society Foundation, entre outras, sustentou ali na sua entrevista que, se alguém entrasse na casa dela, ela atiraria, e atiraria com certeza. Precisou até pedir para editarem a entrevista, porque ela, democrata, defendendo o desarmamento, disse que tinha armas e que, se entrasse, tanto ela quanto o vice, estavam preparados para se defender. Nos Estados Unidos, mesmo os democratas, mesmo quem não gosta de armas, eles têm uma tara com o AR, a plataforma AR, que é demonizada, que eu, inclusive, no livro digo que é a arma por excelência de defesa pessoal. Tá? É o AR, sim, a arma de defesa pessoal, porque se espanta metade da população americana só pelo seu formato, é essa arma que eu quero ter em casa, que, para apresentar para o PEBA, ele já correr só pelo desenho do equipamento. Né? Brincadeiras à parte, isso para mostrar que lá, com uma cultura diferente, isso acontece. Né? Até quem é contra a arma tem pelo menos 2 e 3 em casa. Nós aqui temos 1% da população armada. Né? E se disse que havia um oba-oba, se disse que havia muita arma sendo distribuída. Eu não sei quem pegou as minhas no governo anterior. Eu não recebi nenhuma na distribuição que foi feita, não. Tá? Não há correlação nenhuma, em nenhum estudo no mundo, dizendo que a arma legal vendida é utilizada em crime. Tá? Não existe isso. E, inclusive, o Instituto Sou da Paz tem um cálculo que a cada arma vendida, 1,7% é um aumento, cada 1% a mais de venda de arma, 1,7% de crimes violentos ocorre. Né? No cálculo deles, para os crimes de homicídio, presidente, em 2057 acabaria a população. Porque se mata tanto com a venda de armas, que se a gente continuasse vendendo armas como estava, extinguiria a população brasileira na progressão geométrica que eles fazem, esse cálculo absurdo de futurologia. Né? É a mesma coisa que dizer, saindo aqui do nosso evento, vendo o clima fechado, o tempo fechado, sem um guarda-chuva, passarmos numa loja. O presidente Ciro fazia o agradecimento aqui, senador, do convite e do evento, parabenizando. Saindo daqui, vendo o clima fechado, alguém mais precavido passar e comprar um guarda-chuva. E se fizéssemos um cálculo da venda de guarda-chuvas com a precipitação, disséssemos, a venda de guarda-chuvas fez chover. O que se fala da venda de armas e correlação com prática de crimes é isso. Vendeu-se armas, praticou-se crimes, então a venda de armas gerou aumento do número de crimes. Não há qualquer correlação ou justificativa para isso. O que há é uma falta de resposta do Estado ao interesse pessoal, efetivamente, do interesse social. Somos 1,400.000 CACs hoje. Desses, 300 mil
não tem nenhuma arma. 530 mil não tem nenhuma arma, né, com 230 mil. Somente 69 mil CACs têm mais de 4 armas registradas em seu nome. A média per capita de consumo de munição em 2022 foi de 68 munições ano. Em 2023, que houve um aumento e necessidade de realização de habitualidades, inclusive, nós passamos a 208 munições ano. Ah, mas podia-se comprar 5 mil munições por cada arma registrada no governo anterior. E se podia ter 50 armas, 30 permitidas e 30 restritas, eram as 30 permitidas 150 mil munições de uso permitido e as 30 restritas 30 mil munições. Não sei como essas 180 mil possíveis acabaram no voto de uma ministra do Supremo como sendo 360 mil munições por ano. Eu não sei como é que ela chegou naquele número. Mas disse que não tinha sentido pudesse adquirir 360 mil munições por ano, sendo que havia previsão legal de os clubes fornecerem munição. Entendeu a douta ministra, a eminente ministra, que os clubes de tiro forneciam munição de você chegar, encher as mãos e ir lá atirar gratuitamente, coisa que nunca existiu em nenhum lugar do mundo, que se o diga aqui no Brasil, em que um pelo outro uma munição mais barata custa R$5 o disparo. Né? Os tais, pode erguer o volume para nós aí, os tais calibres de alta energia. Fevereiro de 2023, estive aqui no Ministério da Justiça, tive uma reunião com o secretário nacional de Segurança Pública, e ali, quem dominava o discurso, né, veio dizer que havia 470 mil rifles que eles estavam. Esse AR-15 que está na minha mão aí, eu estou atirando. Né, um 22 barulhento, né, Derrite? 470 mil rifles na mão dos civis, e eles queriam isso aí porque era mais do que tinha a polícia. Na verdade, Correio Brasiliense, jornal daqui, pesquisando sem saber pesquisar, consultou o Sigma e perguntou quantos rifles existiam. O Sigma tem um dado, um campo que tem carabina, rifle, espingarda e fuzil, no mesmo campo. E pediram quantos rifles tinham, eles forneceram, 470 mil. Ali na reunião eu disse, vocês estão atrás dos AR-15 que eu sei, são 20 mil, são 16 mil da fabricante nacional, da Taurus, e 4 mil importados. Vocês não precisam do PF-RECAD, basta pedir para que esses 20 mil proprietários, né, que provavelmente é um por dono, né, tirando o Jorge, que tem 8, e o Rosca, que tem uns 20, mas, tirando um ou outro mais atacado, o pessoal tem no máximo 1. Né? Basta vocês pedirem para que eles apresentem, não precisa fazer todo esse rebuliço. Né? Não são 470 mil, então está jóia. 44 mil armas foram cadastradas, restritas, então, no PF-RECAD. Dessas, 20 mil rifles semi-alto na plataforma R, que, tara do americano, também era das ONGs desarmamentistas aqui. Né? Só que o interesse, aqui eu faço questão de trazer, né, o ponto 22, o 22 barulhento, né, o ponto 223 ou 556 por 45 milímetros, para ser técnico e não apanhar do meu professor, nada mais é do que arma para caçar esquilo nos Estados Unidos. Arma que, na puberdade, os meninos de 15 anos, hillbillies, se mostram homens fabricando em casa. Eles constroem em casa. Tem mais de 4 mil fabricantes nos Estados Unidos de peças e acessórios para a plataforma R. E faço questão de trazer aqui a cena da minha esposa quando ganhou o Campeonato Brasileiro na rifle semi-alto, na plataforma R, mostrando que uma mulher, né, delicada como ela e bonita como né, não tem problema nenhum em tratar esse tipo de equipamento. Não tem nada de demonizar a plataforma, que nada mais é do que um instrumento de esporte. Terceiro, e correndo que o meu tempo acabou, armas legais são para defesa pessoal e não fazem segurança pública nem a afetam. Tá? Há um estigma muito grande, e a gente tenta trabalhar isso tanto no COP quanto no W2C do Sansone, né, a respeito da segurança pública ser afetada pelas armas de fogo. As armas de fogo do cidadão não tem qualquer correlação. O cidadão de bem não vai se tornar polícia, não vai fazer policiamento ostensivo, e a gente não afeta a segurança pública, porque quando eu for empregar minha arma no tiro esportivo, no colecionismo ou na caça, eu não estou atrapalhando a segurança pública, até porque eu passei por um crivo de burocracia gigantesco, né, mostrando que eu sou cidadão de bem, e se vocês, pais, têm meninas, procurem um CAC para que elas se relacionem, porque ele já vem com atestado de alto gabarito e isenção nas suas condutas,
porque o que ele passa de apresentação de certidão, e ontem foi discutida a questão das certidões que não se comunicam no Brasil, né? No grupo de trabalho eu reclamei, né, que havia uma brecha, a pessoa podia tirar certidão em um estado em que não tem crimes, para usar para tirar o CR. Né? E o conselheiro que estava ao meu lado, do CNJ, falou, Luciano, por isso está resolvido. Eu disponibilizo para vocês, com um clique, 81 certidões de 81 tribunais conjuntamente. E resolvíamos o problema. O que fez a ONG Igarapé, na pessoa da senhora Michele dos Ramos, pediu para que a gente juntasse 5 anos de endereço de residência. Né, porque eu disse que eram 5 anos que tinham que ser consultados, ela fez com que a gente juntasse endereço de 5 anos. Tá? Cidadão de meio armado, quando precisa usar o seu equipamento, segurança pública já falhou. Ou eu estou sendo vítima de um crime tentado, ou eu estou sendo vítima de um crime já consumado. A diferença é se eu vou ser vítima indefesa ou se eu vou buscar me defender. A arma não é para todo mundo, a arma é para quem quer. Não é obrigatório, quando a gente trata de arma, e estava conversando com o Mota agora no café da manhã, tem gente que não gosta de arma por questões filosóficas, religiosas, sentimentais, por trauma. E as pessoas que eu mais gosto de tratar na linha de tiro, eu como instrutor, são as pessoas que são refratários. Eu não gosto de arma e eu sou desarmamentista. É esse que eu quero de aluno, é esse que eu quero ver com um sorriso no rosto, ao saber que consegue controlar uma arma de fogo e consegue atirar e tirar o estigma e o preconceito com relação ao equipamento. Não sai atirador, mas sai sabendo que teve uma atividade bacana e que pôde controlar aquela situação. Mas a segurança pública já falhou. E mais, eu saber que um cidadão, eu estou brifando uma operação, e eu sei que eu vou cumprir um mandado de prisão num endereço que tem uma arma de fogo, eu já vou entrar de forma diferente. Eu já vou fazer com que uma história de cobertura seja criada para tirar o cidadão da casa e pegá-lo sem ter acesso ao equipamento. Eu vou ter outras formas de encontrar do que entrar no escuro sem saber se vai ter arma ou não. E, na mais das vezes, a gente está encontrando armas ilegais que a operação, por melhor que seja a inteligência, vai dar suspeita de que esteja ali, e não certeza. Sendo cidadão com arma registrada, a gente vai saber. A autorização do emprego efetivo da arma é para a defesa contra uma agressão atual ou iminente. Né? Eu estou sendo vítima de um crime, ou o crime já está sendo praticado, e a segurança pública já falhou. E aí eu vou contar com a segurança pública no 190, que no melhor caso de atendimento são 8 minutos. 8 minutos, um cidadão atirando contra mim com um split ruim de meio segundo, ele descarrega uma pistola em 7, 8 segundos contra mim. O mais rápido, 190, não resolve. Né? O CDC americano, em 2016, estimou entre 1,5 milhões e 3 milhões o uso defensivo de armas nos Estados Unidos. Essa pesquisa saiu do site do CDC americano, né, que se transformou em um woke gigantesco no período da fraudemia. Mas é emprego efetivo da arma de fogo o sacar. Eu controlo a situação apenas sacando o meu equipamento. Eu consigo dissuadir aquele crime que está sendo praticado simplesmente mostrando que eu não sou uma vítima indefesa. Sacando e apontando. Nos Estados Unidos, isso é um aggravated assault. Apontar uma arma carregada contra uma pessoa, dependendo do estado, 7 anos de reclusão. Aqui no Brasil, mera ameaça. Né? Crime de menor potencial ofensivo. Mas pode fazer com que eu dissuada aquela agressão que eu estou sofrendo. Sacar, apontar e atirar, não acertando, pode ser que resolva. E pode ser que, inclusive, nem venha a ter registro. Quantos casos como esse acontecem todos os dias no Brasil? Sem efetivamente acionar o gatilho ou com um disparo que sequer atinge alguém. Né? Fora os disparos que atinjam efetivamente o agressor, né, e o incapacitem. Agora, todos os dias, todos os membros das forças de segurança usam as armas como meio defensivo, e isso não é sequer registrado. O só fato da guarnição descer e mostrar superioridade de homens e superioridade de armas faz com que a arma tenha sido empregada naquele momento. O guerreiro termina a carreira sem nunca ter entrado num combate, e usou a sua arma todos os dias de seu trabalho. Os ataques, e que bom que a senhora está aqui, a minha mais efusiva e respeitosa continência, porque foi feito o ataque aquele dia das mães à porta da escola dos seus filhos. Lá nos Estados Unidos também, gun-free zones, locais em que armas não devem estar sendo portadas ou sendo carregadas. Tenta-se atacar a vítima indefesa. Né? Já estou indo para o fim, pessoal. Eu ganhei um tempo aqui, não tira minha apresentação, não. Aqui no Greenwald Mall, né, em Indiana, esse cidadão, aqui com 18 anos, tá? O Dickens, ele estava com a sua namorada, a praça de alimentação lotada, entra aquele agressor
com 2 AR-15, ele sai do banheiro com 2 AR-15, tá? Um enfiado ali na calça, ele é mais fino que um AR-15, ainda assim enfiou um na calça, e o outro na mão saiu atirando. Os 2 primeiros vítimas que ele fez foram 2 policiais. Tá? Ele matou 3 pessoas. A 40 jardas, cerca de 36 metros, Eli Dickin, que não devia estar armado ali, porque era uma gun free zone, e na gun free zone, a pessoa identificada como estando armada e pedindo para que ela se retire, se ela não retirar, é trespassing, né? Ela está invadindo o domicílio e permanecendo no local não autorizado. Mas estar armado em si não é transgressão nenhuma, e que bom que ele estava. Praça de alimentação lotada, caos instalado, Eli Dickin saca a sua pistola, a 40 jardas, 36 metros, efetua 10 disparos, dos quais 9 acertam esse agressor com uma silhueta diminuta, né, quase menor do que um R-15, né, gerando, inclusive, o Eli Dickin's Drill. Né, hoje a gente treina sacar velado e mandar 10 tiros e tentar acertar pelo menos 9 para repetir e homenagear esse herói americano. Um menino de 18 anos que aprendeu com o vô a atirar, estava pronto, em condições, e pôde fazer a defesa ali, onde 2 policiais pereceram, onde mais um cidadão já tinha sido morto. Ele conseguiu salvar todos ali, virou um herói americano, só que numa época em que heróis não estavam sendo reconhecidos, quase que passou fora da comunidade de tiro. Ele é desconhecido, mas para nós é, inclusive, homenageado. Por que isso acontece? Vítimas indefesas, e já vou concluir. Armas do cidadão de bem abastecem o crime organizado. Mentira, isso foi falado, sustentado por ministro da Justiça, hoje ministro do STF, demonstradamente por eles mesmos. Isso não ocorreu, e o que eles fizeram? Enterraram o PF-RECAD, revogando e nem se falando mais nisso. Tá? O PF-RECAD gerou recadastramento das armas do Sigma, e curioso que se utilizou somente o lapso de maio de 2019, né, as armas adquiridas só no governo anterior, mas ainda assim, das armas de uso permitido, havia 882 mil, foram recadastradas 894 mil, né? 12 mil armas a mais. O primeiro mês do PF-RECAD não tinha filtro, e isso gerou problema. 50 mil eram as armas de uso restrito, dos quais 44 mil foram recadastradas. Total de armas, 933 mil a ser recadastradas, recadastramos 939 mil. 5.921 armas a mais. E faltaram, vejam só, no universo de 1 milhão de armas, 6 mil armas a mais de uso permitido e 5.900 armas de uso restrito. Essa proximidade de números num universo de 1 milhão de armas, Motas, te sinaliza o quê? Primeiro mês não tinha filtro, o pessoal cadastrou a arma de uso restrito como sendo de uso permitido. Tá? Então, quase todas as armas foram recadastradas. Mas, ainda assim, o que a gente alcançou? 99,65% das armas foram recadastradas, ali a proximidade dos números. 99,65% das armas recadastradas significam que quase a totalidade matemática das armas foram recadastradas. Com isso, o governo comprovou, tiro no pé, que as armas estavam na mão dos CACs e não estavam abastecendo o crime organizado. Até porque o crime organizado não quer as nossas armas semiautomáticas, eles querem armas automáticas, que são restritas, de uso exclusivo das Forças Armadas, e que não estão na mão dos CACs, nunca estiveram e nem vão estar. Nós nunca tivemos autorização para aquisição desse tipo de equipamento. Eu já estou nos 5 minutos, até a expressão law-abiding citizen não deve ser usada, Mota. E, por fim, e aqui termino, arma de fogo é um instrumento como outro qualquer, como é um martelo, como é um carro, como é uma faca e como é um livro. E eu gosto de trazer o livro, porque se falou em fechar clubes de tiro para abertura de clubes de leitura. Né? Uma arma não manuseada e um livro não lido têm o mesmo efeito. Nenhum. Não servem para nada, só peso de papel. Ah, Lara, mas a arma de fogo é muito mais fácil de você cometer um crime, tem muito maior potencial lesivo. Tem mesmo. Na Alhambra se utilizou num caminhão, né? E o terrorista atropelou 89 pessoas. Né? Nenhuma arma conseguiria fazer esse mesmo efeito. Mato Grosso do Sul tem lá, e até deixo à disposição, meu irmão Dani Salles, a dossiê do feminicídio. Nós temos um BI lá que mostra, atualizado dia a dia, os crimes de feminicídio praticados, né? E podem ser verificados até, inclusive, pelo instrumento utilizado. Podem ver ali, o principal instrumento utilizado para o feminicídio não é a arma de fogo. E digo, se a vítima de feminicídio, a vítima de violência doméstica tivesse estimulada a estar com o seu equipamento, a desenvolver uma técnica de utilização da arma de fogo, não para se defender, mas para sair da condição de vítima e saber que ela tem potencial
no tal do empoderamento, que a gente não gosta do termo, mas de saber que ela pode, inclusive, dominar uma arma de fogo, né? Ela poderia sair daquela condição de vítima e sair do ciclo de violência simplesmente por estar fazendo uma atividade diferente, dominando um equipamento que ela não controlava. Apenas 19% dos feminicídios são praticados com armas de fogo e, como eu levantei, todas ilegais no Mato Grosso do Sul. 2017, né, no Mato Grosso do Sul, desde 2017 nenhum, como eu falei na nossa pesquisa, né, estou ampliando para os outros estados. Termino com os seguintes dados. O CNJ traz que de cada 100 homicídios praticados no Brasil, 9 têm autoria desvendada. Derrite, 3 vão a julgamento. De cada 100 homicídios no Brasil, 2 levam à condenação do homicida. Pesquisa do TJ do Rio de Janeiro, lá na terra do Abraão. De cada 100 homicídios no Brasil, 2 homicidas são condenados. Se nós não sabemos, em 91 homicídios, sequer quem matou, como é que nós sabemos que arma foi utilizada para culpar a arma legal? Professor John Lott Jr., maior pesquisador de armas no Brasil, economista do mundo, economista americano, ele discutia comigo e disse, Luciano, vocês perdem tempo registrando arma de fogo. Se registro de arma de fogo resolvesse crime, e se a arma registrada fosse utilizada no crime, vocês acham, Dani, que a gente teria de cada 100 homicídios só 9 com autoria desvendada? Arma localizada, eu corro atrás do registro da arma, descubro quem que é o autor muito facilmente. A arma de fogo utilizada no homicídio não é arma legal, nem é deixada no local do crime, por óbvio. O Brasil não tem, o Brasil tem no Banco Nacional de Mandados de Prisão 330 mil mandados de prisão não cumpridos. Banco Nacional de Mandado de Prisão do CNJ. Tá? Nós precisamos de, o Bruno Carpes fala, de 170 mil vagas só para desfazer o número de presos além do número de vagas no Brasil. Tirando São Paulo, que constrói bastante presídio, o Derrite faz força para isso, nós não temos construção de presídio no Brasil. Nós temos 500 mil pessoas que deveriam estar presas ou estão em presídios superlotados, ou os 330 mil não estão presos. Por que eu estou dizendo isso? É segurança pública? Lógico que é segurança pública. E como é que fica o cidadão de bem que, sendo vítima de um crime tentado ou consumado, não tem acesso à arma e não tem como se defender? Com esses 330 mil que deveriam estar presos e não estão. E não vão estar. Não é porque a polícia não quer prender, é porque ela prende bem e solta o judiciário, porque ele não fica preso, porque o crime não é de pena superior a 8 anos, ele não vai para o presídio nem ser condenado, e não tem vaga para colocar. Hoje a execução penal no Brasil é contábil. O juiz da execução penal, para colocar um cara para entrar, tira outro dali de dentro e arruma formas de doutrinas para fazê-lo progredir, não querendo entrar na palestra do Dani, que filósofo que é vai falar muito melhor que eu. O FUNPEN tem sim, foi dito aqui ontem, que não tem dinheiro para construção de presídios. Tem bastante dinheiro, só não é executado. Tá? E vira o ano sempre sem executar. Né? O que a gente tem é nova teoria para a libertação, nós temos PEC da pena justa, né? Mas nós não temos criação de vagas em presídios, e nós não temos, não me batam, pessoal, eu sei que acabou o meu tempo. Não temos criação de vaga no presídio, nós deixamos presos soltos, bandidos soltos que deveriam estar presos, e eles não ficam presos o tempo suficiente, a execução penal tem que ser melhorada. O rapaz que matou a moça lá no Rio, no show da Taylor Swift, tinha sido liberado por outro latrocínio 12 horas antes. O Dani vai falar melhor que eu disso. E eu publiquei o artigo em janeiro, curiosamente, porque que a polícia prende e o judiciário solta. Tá? Quem quiser, só chegar nesse QR Code. Mota, quando nós falamos da invasão que está ocorrendo na Europa, né, Yasser Arafat falou, nós vamos invadir a Europa sem disparar um único tiro. E hoje a Europa está invadida. Menos Polônia, em que todo mundo toma vodka e tem um AK-47, menos Suíça, que todo mundo que presta o serviço militar obrigatório leva o rifle, o SIG que ele trabalha, para casa, porque é um defensor da pátria, caso venha a ser chamado, e tem que estar com seu equipamento em casa. Os Estados Unidos não é invadido nem nunca será, porque são 400 milhões de armas, das quais 60 milhões de plataforma R, que estão com os hillbillies e com estoques inesgotáveis de munição, ou esperando o apocalipse zumbi, ou esperando que alguém tente ali a sorte. Por que que esses países, Canadá está sofrendo, outros estados da Europa estão sofrendo invasões e outros ataques, e esses países citados não sofrem? Porque seus cidadãos têm condição de
proteger a sua liberdade e o seu patrimônio por meio do equiparador de força por excelência. Por que os estados totalitários começam com o desarmamento? Hoje não desarmamento, o eufemismo utilizado é controle social do armamento. Né? Não é desarmamento, não se usa o desarmamento pela pecha. Por que se o faz? É por controle, nunca é pelo armamento. Controle de armas é por controle da população. Bandido já não cumpre lei. Não adianta subir a pena do crime de porte de arma ou do porte ilegal de arma de uso restrito ou outras coisas. Ele já não quis. Alterar a classificação de calibre só afeta o cidadão de bem. O Joãozinho vai falar agora para a gente sobre os calibres utilizados pelas forças policiais. Alterar a classificação só ataca o cidadão de bem ou atrapalha as aquisições das forças policiais. O bandido não se preocupa com isso por aquisição. Então, aqui os nossos contatos, eu não sabia como é que ia estar a casa, já me metido que fui, já coloquei os aplausos aqui. Fico à disposição e obrigado pelo tempo cedido pelos eminentes colegas aqui. Bom, eu agradeço ao doutor Lara pela apresentação excepcional sobre um tópico que eu acho que é muito importante, porque mexe com aquilo que eu falei no início da introdução, com convicção. Se a gente não tem convicção de que tem o direito de defender a sua própria vida e não está bem informado para entender a verdadeira razão por trás de determinadas políticas públicas, a gente não avança. Só para trazer uma informação aqui, outro dia a gente falava na Jovem Pan, no Pingos nos Is, sobre o fato de que já foi gasto no Brasil, já foram gastos 100 bilhões de reais na construção de uma única refinaria. Pelos dados que eu consegui, já faz alguns anos, sobre quanto custa a construção de uma vaga em presídio, com esse valor gasto numa única refinaria, daria para construir 800 mil vagas de presídio. Ou seja, você reforma todo o sistema penitenciário atual e ainda cria novas vagas.